Glória a Deus, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, um dia de salvação para você, irmão ou irmã, que irá estar vendo esse vídeo. Eu peço que você compartilhe, siga o canal, ajude aí o canal a crescer, porque cada mensagem aqui publicada é para alcançar almas, alcançar vidas, que elas possam se achegar a Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o intuito de cada vídeo postado aqui. Não para ter riqueza, nada disso, mas sim para que almas possam se achegar ao Senhor. Usamos a internet para isso. O propósito é esse, alcançar vidas. Mas eu quero trazer essa mensagem aqui, um simples devocional. Aonde está o seu coração? Aonde está o coração nosso? Porque muitas pessoas hoje que dizem que segue a Jesus, o seu coração está em algo terreno. E o nosso coração não deve estar voltado para as coisas da terra, mas sim para o reino de Deus. Por que eu perguntei isso? Onde está o seu coração? Porque Pedro, ele fez uma simples pergunta a Jesus. Em Mateus capítulo 19, no verso 27, a palavra declara assim: então Pedro, respondendo, lhe disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Em outra palavra, Jesus, eu larguei tudo, deixamos tudo para trás, nossos trabalhos, afazeres, para seguir o Senhor. O que eu vou ganhar isso em troca? A gente vê que Pedro ele começou a questionar. Porque um pouquinho antes, eu vou trazer, fala de um jovem rico. Mas Pedro, quando ele largou tudo, Pedro estava trabalhando, Pedro estava pescando. Todos nós conhecemos a história que Pedro estava pescando. Porque Jesus disse em Mateus capítulo 4, no verso 19, Jesus declarou assim para Pedro: larga tudo, vem e me siga. Você vê que no verso 20 eles deixaram tudo para trás, largaram a sua rede e seguiram Jesus. Não perguntaram a Jesus o que ia fazer, o que ia deixar de fazer, o que eles iriam ganhar, se ia ter carro, casa, riqueza, um Rolex novo, nada disso. Pedro e os seus discípulos não perguntaram nada disso. Você vê que Mateus era coletor de impostos. Jesus disse assim: vem e me segue. Mateus, largou tudo e foi seguir Jesus. Imagine quanto dinheiro Mateus não ganhava para largar tudo e seguir Jesus. E nós vemos aqui que Pedro ele começa a questionar. Por quê? Porque no verso 16 aparece um jovem rico. Ele declara para Jesus assim, no verso 16, eis que alguém aproximando-se dele disse: bom mestre, o que eu farei para conseguir a vida eterna? O que eu faço para poder entrar no reino? O que eu posso fazer? Mas aí Jesus é tão tremendo que ele dá um sermão top. Um sermão que deveria ser pregado, mas você vê que é difícil. É difícil alguém ministrar uma palavra como essa. Aonde está o seu coração? É difícil um pastor, uma liderança, ministrar uma pregação como essa, porque é tremendo. Aonde está o seu coração? E aquele jovem ele pergunta: como é que eu faço para entrar no reino de Deus? Aí Jesus começa a dar um sermão tremendo. Mas o que eu quero trazer é isso aqui, no verso 21. Jesus diz assim para ele assim: se queres ser perfeito, perfeito só existe um, é Jesus. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem e dá ao pobre, e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. Ó, vende tudo que tem e dá aos pobres. Jesus não mandou. Jesus fala assim: vai lá, some com tudo e vem pobre. Não.
Jesus quis mostrar para ele e para os discípulos aonde estava o coração daquele jovem. Você vê que aquele jovem virou as costas e voltou para o seu caminho. Ele nem perguntou nem nada. Não, mas por que, Jesus, eu tenho que vender? Não, ele perguntou, ele virou as costas e foi embora. Por quê? Porque o coração dele não estava voltado para o reino. Ele queria, mas ele não estava com o coração voltado para o reino de Deus. E hoje muitas pessoas não estão com o coração voltado para o reino. Dizem que estão, mas não estão. O coração deles está voltado para a riqueza terrena. E a gente vê isso por aí. O coração de muitos está na riqueza, no dinheiro, no carro, na casa, em ter tudo do bom, do melhor. Errado? Não. Mas seu coração não deve estar voltado para isso. O seu coração deve estar voltado para o reino. Porque se aquele jovem tivesse compreendido o que Jesus estava dizendo, ele poderia ter seu dinheiro, com essa riqueza. E mesmo assim seguindo a Jesus. Porque muitos que estão fazendo a obra de Deus têm dinheiro, têm riqueza, mas o coração deles não está voltado para isso. O coração deles está voltado para o reino de Deus. Você pode ter uma casa maravilhosa, você pode ter carro maravilhoso, você pode ter uma mansão, mas desde que esteja tudo seguindo corretamente. Mas o seu coração, eu creio que não vai estar voltado por algo físico, material. Não. O teu coração vai ter voltado mais para onde? Para o reino de Deus. Porque tudo isso que a gente pode ter, essa riqueza, a gente pode ajudar os pobres, o órfão, a viúva e o necessitado. E Deus vai abençoando, Deus abençoa cada um. Por isso que Jesus declarou, buscar primeiramente o reino de Deus. As demais coisas, elas vão ser acrescentadas. Se a gente priorizar o reino, o resto vai se acrescentar na nossa vida. A riqueza, um carro bom, uma casa boa, um trabalho maravilhoso, tudo isso vai ser acrescentado, mas se a gente priorizar o reino de Deus. Mas se a gente não prioriza o reino de Deus, como é que a gente vai ter algo? Priorize o reino de Deus. Tire teu coração das coisas terrenas. Coloque teu coração para o reino, para as coisas de Deus. Aquele jovem, o maior problema daquele jovem não era ter riqueza, mas o coração dele. O coração dele voltado para a riqueza. Foi isso com que ele se afastasse. Não quisesse estar seguindo a Jesus. E hoje as pessoas querem seguir Jesus com o coração voltado na terra. Dizem que estão seguindo Jesus com o coração voltado para a terra. Mas o nosso coração tem que estar no reino de Deus. Eu creio que essa mensagem aqui vai tocar na sua vida, em seu coração. Se você está com o coração voltado para as coisas da terra, mire teu coração para o alto. Porque a maior riqueza, ela não vai se corroer aqui. A maior riqueza não vai se acabar aqui. Não, a maior riqueza está lá no céu. E ela nunca se acaba. É essa riqueza que nós estamos buscando, almejando. A riqueza no reino de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Chegue a Jesus o mais rápido possível. Porque o fim está próximo. Deus abençoe a tua vida. Fique na paz de São Jesus. Compartilhe, siga, deixe os comentários aí. Eu creio que vão alcançar muitas vidas. Para o nome de Jesus ser glorificado. Que Deus abençoe. Fique na paz.